Maranata, nação, um abraço a todos, que Deus nos dê uma ótima semana, nesse primeiro dia da semana chamado domingo, que a gente possa querer mais e mais buscar a Deus, a sua verdade e se firmar nos seus caminhos, né? E no mais, um vídeo pedido por um internauta aí, que começou com também fazer uma apologética no YouTube, né? Tá com poucos inscritos e eu também sou um deles, dando uma força para ele, que ele possa se aprofundar na verdade da palavra de Deus e se preparar também junto com a igreja de Deus, que não tem placa, para a eternidade. Fez uma pergunta sobre o dízimo, eu disse para ele que ia responder por etapa, né? Primeiro, que o dízimo, como a lei toda, ela não foi abolida por Cristo. O que se teve na lei foi a mudança de alguns aspectos referentes ao próprio Cristo e alguns aspectos que se praticavam no antigo Israel, que deixou de ter validade, como por exemplo o sacrifício de carneiros, né? E algumas coisas que se ministravam no templo, como hoje não tem mais templo. O templo hoje é a igreja de Deus, que Deus disse que ia ser chamada casa de oração, e não haverá outro templo, porque Jesus disse que ali não restaria pedra sobre pedra, e que aspectos daquela lei passaria a ser ministrado pelos novos levitas, os novos sacerdotes, que somos nós que fazemos parte da igreja no seu novo ciclo agora. E segundo 1 Pedro 4,10 diz assim, ó: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça que Deus deu em suas múltiplas formas. Então, negar o dízimo e negar essa ideia de administração, né? Como é que fala assim, fidelidade perante uma liberdade que você tem com Cristo, você transforma essa liberdade, a graça que Deus te dá, numa libertinagem, né? E não é esse o propósito. Isso é coisa de quem não conhece a doutrina e os princípios bíblicos, que são fundamentais para o cristão ter o seu caráter transformado à imagem de Deus, segundo Efésios 2,10 e Colossenses 3,9. E mais, né? Se sua igreja não tem a prática de receber dízimo nem oferta, que reveja esse propósito, esse assunto, para que os cristãos também, por meio do seu esforço econômico e daquele seu esforço do trabalho, eles venham a ter o direito de fazer parte na pregação do evangelho com as verbas que eles podem doar para a igreja livremente, de acordo com o que é certo, com os princípios que a Bíblia traz, né? De 2 João, na sua segunda carta, aquele que não tem Deus, nem aquele que não tem conhecimento da doutrina e a prática dela, não tem nem o Deus Pai e nem o Deus Filho. Então reveja alguns conceitos, algumas coisas a gente até eleva para não levar um palavreado um pouco mais pesado, não partido pelo lado pejorativo, mas com respeito a certos irmãos que não têm uma visão clara de muitas coisas. Eu não sou melhor com ninguém, estou aprendendo a cada dia. O maior de todos os pecadores, vendo que todos nós estamos debaixo de mesma condenação, que é a morte como salário do pecado, mas em Cristo todos nós temos o direito de sonhar e andar nos caminhos da verdade para sermos juntos levados ao céu. O segundo texto que eu quero citar aqui é 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14. Vejo que, como não existe mais aquele templo antigo, a palavra de Deus agora, ela, para os novos ministradores, ela traz um princípio notável daqueles dízimos que Jesus aborda com os fariseus em Mateus 23, qual era o propósito de dar. Não adianta você dar o dízimo com hipocrisia, visando outras coisas, a não ser a participação na pregação do evangelho, que muita igreja ensina também de uma maneira errada e faz com que as deviam fazer o mesmo da maneira certa, rejeitam, né? Paulo diz assim em 1 Coríntios 9, 13 e 14. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então não tem como o seu pastor, o seu líder aí, que participa da pregação no templo, ele viver, tirar o seu sustento. Eu não sei se é como na nossa igreja adventista, porque ali o pastor é só pastor, não tem outra
serviço para fora. Se tiver, ele perde o cargo. Então é direcionado só para aquilo. Ele tem o seu salário para aquele exercício da obra. E se você não ajuda no exercício da obra, não tem como você tirar o salário dele, e não tem como você ajudar na manutenção da pregação do evangelho a todo mundo, né? O segundo texto que eu também gostaria de citar aqui, e mais um, é 2 Coríntios 9, 6 e 7, a respeito da sementeira e da colheita. Então vamos baixar a bola um pouquinho, voltar aos estudos do princípio daquilo que a Bíblia requer na vida do cristão e do propósito de Cristo para com a sua igreja, e voltar a viver esses princípios nos dias de hoje, né? Muitas coisas em Cristo do que você não é capaz de fazer referente à lei de Moisés, como diz Atos 13:38, é anulada, mas são aquelas coisas que o seu campo social, aquilo que você realmente desconhece, impede de você fazer, e não aquilo que está ao seu alcance. Então vai mais essa dica e mais, né? Provérbios ali, capítulo 11, 24 e 25 diz muito, né? Do que é o dar e o receber, o dar com generosidade, o dar não visando algo em troca, mas o que tem em troca Deus já está te dando, que é a saúde para você buscar seu sustento, para você estar na igreja, para você levar uma vida em conformidade com o que é direito da dignidade do cristão, e você apenas retribui o que já é de Deus, uma forma de devolver e não de dar a Ele as bênçãos que Ele já te deu. Um abraço e até a próxima, e continue no caminho que é isso, estudando a Escritura e aprendendo a cada dia.